desastres naturais. Distribuição Sinapse. Terremoto. Em 17 de janeiro de 1995, o povo de Kobe, a sexta maior cidade do Japão, amanheceu em um local irreconhecível. O terremoto chegou a 7,3 na escala Richter e durou apenas 20 segundos. Mas deixou 6.500 mortos, 30 mil feridos, 300 mil desabrigados e causou danos de 140 bilhões de dólares. Foi o desastre natural mais caro da história. Yasuko Sobe é repórter de um jornal de Kobe. Eu estava dormindo quando aconteceu o terremoto, às 5h46 da manhã do dia 17 de janeiro. Parecia o interior de uma máquina de lavar. Nossos móveis haviam desabado. Quase todas as minhas coisas se espalharam pelo quarto, como um mar de livros. Então a luz foi cortada. Depois a água e o gás. Quando fui até a rua, o silêncio era total. Comecei a reparar nos prédios que haviam desmoronado. As ruas estavam rachadas e deformadas. Algumas pessoas estavam paradas na rua. Elas não faziam ideia do que havia acontecido. Estavam lá, imóveis, perplexas. Mas não só os residentes foram pegos desprevenidos. Os bombeiros estavam completamente despreparados para os incêndios gigantescos, resultantes das explosões dos canos de gás da cidade. Tinham que se esforçar ao máximo numa situação muito difícil. Na hora não entendemos o fato, o que havia acontecido. Achei que seria como lidar com um incêndio qualquer. Em geral, usamos o sistema de hidrantes, mas não funcionava de jeito nenhum. Eu tinha acabado de começar a trabalhar como bombeiro. Até um fogo comum me deixava nervoso. Em geral, seriam 8 ou 9 carros para conter o incêndio. Mas só estávamos eu e o Sr. Hidaki. E só tínhamos uma mangueira. As pessoas no trabalho me diziam que eu era principiante, mas vestido neste uniforme, os cidadãos esperavam que eu agisse como um bombeiro experiente. Achavam que eu poderia deter o fogo em qualquer situação e salvar suas famílias. Eu só podia tentar fazer a minha parte, contando com as minhas habilidades, mas quando me lembro, eu não conseguia fazer nada. Este choque de 20 segundos foi, como todos os terremotos, o resultado de um fenômeno das profundezas da Terra. O Japão se situa numa área em que 3 placas de crosta da Terra estão em contato. Ao largo da costa leste do Japão, a placa do Oceano Pacífico está se movendo sob a placa em que estão as ilhas do Japão. Mas o movimento desta placa não é harmonioso. Provoca enormes solavancos e não há como saber quando se dará o solavanco. É por isso que a onda de choque do terremoto de 1995 pegou a cidade de Kobe totalmente desprevenida. Uma das razões de tantos prejuízos está relacionada à geografia da área urbana de Kobe.
É uma paisagem abarrotada, repleta de arranha-céus, bastante vulnerável ao mais ínfimo estremecimento na crosta da Terra. E como a maioria das cidades no Japão, está comprimida numa planície estreita no sopé das montanhas. E como em outras cidades japonesas, criar terra nova, aterrar o mar. Assim, nos últimos 15 anos, Kobe adicionou 60 quilômetros quadrados à área da cidade. Todo o porto de Kobe foi construído em aterros, na verdade, em uma ilha artificial. O problema foi que, com o terremoto, o aterro não suportou as forças em ação. Entrou em um estado conhecido como liquefação. Em áreas que foram aterradas do mar, o espaço entre os grãos de areia e partículas de rocha é cheio de água subterrânea. Durante um terremoto, o tremor faz com que as partículas se aproximem. E a água subterrânea é forçada a escoar para cima. Ela avança rápido para a superfície e inunda áreas amplas com um sedimento pegajoso. O processo da liquefação. Pouco após o terremoto, a liquefação havia se espalhado por toda a área do porto. Yasushi Osawa era o encarregado do porto na época. A primeira coisa que eu tinha a fazer era ver eu mesmo o que havia acontecido ao porto, na ilha artificial. As ruas viraram lama pela liquefação. Eu fui de caminhão, mas era difícil me deslocar mesmo assim. Em geral, são 10 minutos para percorrer toda a ilha, mas levei 2 horas. Já dá para ver o porto aparecendo agora, e os guindastes de cavaletes nas 4 pernas. Achamos que lembram girafas. Bem, foram totalmente destruídos. Pelos padrões japoneses, Kobe nunca foi considerada uma área de alto risco de terremotos. Daí, pouco foi feito em termos de estruturas à prova de terremotos. Uma exceção impressionante foi esta ponte, próxima à costa de Kobe. A ponte pêncil mais longa do mundo. Tomaram todo o cuidado para que ela resistisse a qualquer coisa que a natureza lhe causasse. A força do terremoto chegou a afastar em 1 metro um suporte principal do outro. Mas a ponte sobreviveu 100%. Outro sobrevivente, graças ao seu zeloso projeto, foi este hotel, edificado num aterro no porto. Concluído pouco tempo antes do terremoto, ele nada sofreu. Apesar da liquefação e do deslocamento de 2 metros do quebra-mar. Takashi Kawano foi um dos arquitetos do hotel. Quando erguemos o hotel, tivemos que levar em conta o problema da liquefação, por causa da proximidade do mar e das condições do solo muito macias. O que usamos foi uma rede de proteção que fortalece os alicerces, protegendo-os da liquefação. A rede minimiza o movimento lateral quando acontece um terremoto. Impede que lacunas abram o solo, reduzindo a probabilidade de chegar água às fundações. No Japão, é importante decompor o risco de terremotos no projeto dos alicerces. Afinal, é uma questão de proteger vidas. Uma das tarefas mais importantes na reconstrução de Kobe tem sido cuidar para que no futuro o risco da liquefação em aterros seja minimizado. $4,6 bilhões foram gastos na reconstrução do porto. E na própria cidade, nada faz lembrar a destruição de 1995. Mas para os habitantes de Kobe, reestruturar suas vidas e se conformar com o que aconteceu não tem sido fácil. Depois do terremoto, entrevistei muitas das famílias consternadas.
Eu achava que, apesar dos jornais e a TV em geral se interessarem pelos números de mortos e feridos, as notícias realmente importantes eram sobre as vidas das pessoas. Era fundamental compreender as suas histórias. Tantas pessoas ficaram traumatizadas pelo terremoto em Kobe que, pela primeira vez, o Japão foi forçado a examinar os problemas psicológicos resultantes de um desastre. Kazu Kawaguchi perdeu o pai no terremoto e foi assistido pela Rainbow House, onde ele agora trabalha ajudando outras crianças que, como ele, se viram em estado de choque. De repente, sem aviso algum, havia destruição por toda parte. E não eram só prédios e casas. Eram as famílias, as relações e os sentimentos das pessoas que haviam sido destruídos. Agora, quando vejo imagens do desastre, meus sentimentos são muito fortes, mas na hora eu não senti nada. Eu não fiquei tão surpreso quando vi as casas em ruínas. Apenas pensei calmamente. Nossa, elas desabaram. A única coisa que me surpreendeu foi a união de todas as pessoas, resgatando gente dos escombros e conduzindo o trânsito. Elas estavam fazendo mais do que os policiais ou os bombeiros. Foi muito impressionante vê-las mais ativas do que os oficiais naquele tipo de situação. Durante o renascimento de Kobe, moderna e animada, a cidade sempre enfrentou as consequências do desastre de frente. A cidade nunca se esquivou do que aconteceu. Neste edifício, há exibições que ajudam as pessoas a entender as origens do desastre e a lidar francamente com suas próprias lembranças. Hiroko e seus amigos tinham apenas 10 anos na época do terremoto. Eu sonhei com um terremoto uns dias antes de acontecer e entrei em pânico. Senti que meus sonhos tinham se tornado realidade. Muitas das casas na minha área eram feitas de madeira e várias delas haviam desmoronado. Um dos meus amigos estava preso sob uma dessas casas. Os homens tentavam resgatar as pessoas sob as casas. O que eu mais me lembro é a experiência de morte, mas também pude ver o quanto é importante estar viva. Ninguém merecia morrer. Essas experiências me ensinaram muita coisa sobre a vida. Durante a rápida recuperação do desastre, lições foram aprendidas, não só pelo povo de Kobe, mas por cidades em todo o mundo próximas a falhas geológicas. Novas edificações e estradas agora requerem diretrizes rígidas. Os bombeiros contam com novos equipamentos para ajudar as pessoas a lidar com emergências maiores. E treinamentos ocorrem com frequência na comunidade para que todos estejam preparados. O legado de 17 de janeiro de 1995 ficará para sempre.